Opa, colega médico, opa, colega médica, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula 2 do Workshop Médico Viver de Particular. Meu nome é Wilder Sidney Guimarães, eu sou médico, professor, empresário e sou fundador do método CVM, Círculo Virtuoso da Medicina, projeto responsável por ajudar médicos de qualquer especialidade, tempo de formação, a viverem 100% de atendimentos particulares. Hoje já são mais de 1000 médicos no Brasil e no exterior que já comprovaram o poder da metodologia CVM em suas carreiras e que, por isso, estão exercendo a medicina como sempre sonharam. Ao longo dessa semana, você vai descobrir o caminho para você também fazer parte do seleto grupo de médicos que vivem exclusivamente de atendimentos particulares no Brasil e faturam acima de 25, 50 e até 100 mil reais ou mais todos os meses. Detalhe, mesmo que você não tenha clínica própria, atenda em consultório de terceiros, ou mesmo se ainda dependa de plano de saúde, serviço público e clínicas populares como principal fonte de renda. E aqui em Goiânia eu tive a experiência do trabalhador comum que sai com o currículo embaixo do braço e vai procurar emprego. E eu via que as pessoas aqui estavam muito acostumadas com um modelo de trabalhar e de receber que, assim, eu particularmente não achava compatível com a vida, sabe? Assim, você trabalhar para receber dali 6, 7 meses, sem saber se ia receber tudo. Eu lembro um hospital que eu trabalhei, que eu comecei em novembro, e eu fui ver o primeiro dinheiro em julho. Aí trabalhava em clínica popular, comecei a fazer uns plantões, que aqui também era difícil de entrar, porque em São Paulo, como eu conhecia muita gente, eu tinha muito acesso. E aí eu fui vendo as dificuldades, e aí assim, eu pensei, ou eu vou aprender a exercer minha profissão aqui, ou eu vou ter que ir embora mesmo daqui. Também a questão do cansaço, né? Que o tempo vai passando, e aí 2 crianças, e aí você não consegue mais fazer 36 horas de plantão. Eu me sentia um fracasso. Até fazer outra faculdade eu pensei em fazer outra residência, porque todo mundo falava que aqui eu só ia dar certo no mercado se eu fizesse residência e assim, começasse a entrar a partir daí. Só que eu não queria fazer residência, porque eu já tinha feito 2, mais um monte de curso, mais investido no aparelho. Eu me sentia assim, um fracasso, né? Eu me sentia um fracasso. Eu lembro que uma época eu queria estudar trade, sabe? Porque tipo, não tinha, sabe? Tinha dia que não tinha assim, o que fazer, não tinha onde trabalhar. E eu não tinha paciente de consulta. Era R$150 e não tinha paciente para atender. Faturamento bruto, entre 7 e 13 mil, mas com uma lucratividade bem menor. Isso antes. E agora, qual foi o teu maior faturamento esse ano? Foi 59 mil. Hoje em dia eu trabalho presencial, segunda, quarta e sexta, das 8 às 17, né? É outra vida, né? A minha promessa para você é que se você executar o passo a passo, extremamente simples, mas muito poderoso, que vou te mostrar aqui, em um tempo muito menor do que você imagina, será possível largar os planos de saúde, serviços públicos ou vínculos de trabalho que estão destruindo a sua carreira, para que você possa viver exclusivamente de atendimento particular. 2. Aumentar o seu faturamento no particular todos os meses, com muito mais liberdade e autonomia. 3. Ter muito mais qualidade de vida para cuidar da sua saúde, passar mais tempo de qualidade com as pessoas que você ama. 4. Ajudar ainda mais pacientes, praticando a medicina que você sempre sonhou, fazendo a diferença real na vida de cada pessoa que passar por você e pelo seu consultório. Então é o seguinte, fica comigo até o final, porque você vai descobrir o caminho mais rápido, seguro e comprovado por mais de 1000 médicos do Brasil e exterior para você viver 100% de atendimentos particulares. Na primeira aula, eu mostrei os 6 erros fatais que estão impedindo a maioria dos médicos de viverem exclusivamente de atendimentos particulares. E ó, o último é o que mais atrapalha a vida do médico. Se você ainda não viu essa aula e não sabe quais são esses erros, então pausa agora esse vídeo e eu recomendo fortemente que você vá lá assistir a aula 1 antes de continuar. Essas aulas aqui são como episódios de uma série da Netflix. O conteúdo faz muito mais sentido quando você sabe exatamente o que aconteceu antes. Por isso, não adianta nada saber o que você deve fazer se você continuar cometendo os erros que estão te impedindo hoje de prosseguir. Então, faça isso antes de continuar. Combinado? Ó, e na primeira aula eu também te mostrei como médicos de diversas especialidades e até sem especialização estão deixando a escravidão dos planos de saúde, serviços públicos, clínicas populares para recuperar o prazer pela profissão. Exercer uma medicina de excelência técnica e humana. Como alguns desses colegas médicos. Meio do ano para o final, consegui manter uma média de 25K ou mais. Nos últimos 2 meses eu já consegui faturar mais do que 25 mil.
né? Quase 27 mil nesses últimos 2 meses. Meu faturamento, ele aumentou de R$500 de atendimento particular antes do CVM para, em média, R$30 mil depois da mentoria do CVM. A meta já foi objetiva, a gente já conseguiu mais de 50 mil, hoje ainda é dia 17. Minha meta era conseguir 10 pacientes no mês, já tem 15 na agenda. Com 5 meses de formada, já consultei até alguns famosos que eram atendidos por médicos de renome da cidade, mas que me procuraram pelo diferencial que proponho: cuidar do próximo sensível e acessível. É com muita alegria e felicidade que acabo de atender o último paciente agendado pela Unimed. A partir de agora será tudo particular. Que sentimento de vitória e realização. Muito obrigado. Não é sobre ganhar dinheiro, é sobre exercer a medicina como sempre quis. A pulseirinha de 50 mil está batida, eu só estou começando e rumo aos 100 mil. A verdade é que existem centenas de outros casos como os deles. Médicos que superaram vários obstáculos e que hoje têm muito mais liberdade para cobrar o quanto acham justo pelo seu serviço e muito mais autonomia para atender onde, quando e como quiserem cada um de seus pacientes. E aí você pode achar que tudo isso é coincidência, né? Negativo. Não, não é coincidência. Eu estou falando de um método que pode encurtar o caminho da sua jornada para que você também possa viver só de atendimentos particulares. Inclusive, eu quero aproveitar para te parabenizar, você que já assistiu a primeira aula e deixou seu comentário. Muito obrigado. Isso é muito importante pra gente. Você não faz ideia. E principalmente você que tá aqui colocando a mão na massa e realmente já começou a aplicar alguma coisa que você aprendeu na sua prática, no seu consultório, na sua clínica particular. Ó, essa é a única maneira de você se tornar um médico ou uma médica que vive 100% de atendimento particular. Anota: aprender, estruturar e executar. É como fazer uma sutura para os cirurgiões ou interpretar um eletrocardiograma para os clínicos, para os cardiologistas mais especificamente, né? Com certeza você precisou aprender a parte teórica, como por exemplo, qual é o melhor fio para determinado tecido, ou os diferentes traçados de diagnóstico do eletrocardiograma, lembra? Pois é, eu lembro. Depois disso, eu tenho certeza que você estruturou no papel ou mentalmente todo esse conhecimento, para que fizesse sentido para você, não é verdade? Para somente depois, finalmente, você colocar em prática tudo que você aprendeu, e isso acelerou ainda mais o seu aprendizado e permite você ter resultados, seja clínico ou cirurgião. Teoria sem prática não vale nada. Não adianta você sair por aí só enchendo a sua mente de conteúdo, de informação e não executar. A gente chama isso aqui de obesidade mental. Chega disso. Aqui no CVM é totalmente diferente. A gente vai te dar conteúdo teórico, sim, mas bem direto ao ponto. Em seguida você vai ter a oportunidade de colocar na prática. E aí você vai ver sua vida começar passo a passo, fazer mudanças, ter verdadeiras revoluções, transformações. Afinal de contas, nenhuma estratégia resiste ao campo de batalha. Ou seja, quanto antes você executar tudo que você está aprendendo aqui, então eu tenho certeza que vai conseguir viver exclusivamente atendimento particular muito mais rápido do que você pode imaginar. E a partir de hoje, você estará apto a dar os seus primeiros passos nesse caminho de muito mais liberdade, autonomia, felicidade e muito mais amor com a medicina, com a boa medicina. Por isso, se você quer fazer uma transição mais rápida, mais segura do atendimento de plano, serviço público para o atendimento particular, se você quiser fazer com que o seu paciente perceba o valor da sua consulta e ache barato tudo que você está entregando para ele, ou então você que quer aumentar a adesão aos tratamentos, a sua taxa de fechamento, no caso, você que trabalha com procedimentos ou cirurgias, e além de recuperar o brilho nos olhos pela boa medicina, ou seja, em outras palavras, de fazer as pazes com a boa medicina, você está no lugar certo. Não existe outro lugar mais perfeito, mais preparado para você que está interessado nisso. É aqui, é agora. Agora vamos entender os 4 pilares que muitos médicos estão aplicando no seu atendimento particular e com isso estão alcançando faturamentos de 25, 50, 100 mil ou mais todos os meses e ainda podendo exercer uma medicina de muita excelência técnica e humana, além de gerar um impacto real e transformar a vida de centenas e, por que não dizer, milhares de pessoas. E o primeiro passo para você fazer parte dos 15% de médicos é aprender uma única lição: foco total no paciente. Eu vou repetir: foco total no paciente. A esmagadora maioria dos médicos ainda comete o erro de pensar que o título que ele tem é o que faz dele especial. Não. Eu sinto te informar que não. Não é isso, colega médico. Seus títulos são muito importantes para você realmente poder entregar o melhor para os seus pacientes. Com certeza, mas eu posso te afirmar que essa será uma das últimas coisas que seu paciente particular vai se importar. No atendimento particular, o foco deve estar no paciente e na experiência que você
vai entregar para ele, junto com a sua equipe, obviamente. De forma resumida, existe uma jornada do paciente no atendimento particular. Primeiro, esse paciente precisa saber quem você é. Depois, ele precisa ser encantado durante o seu atendimento, começando inclusive pela sua secretária. Então o paciente ele precisa criar um vínculo de confiança com você durante sua consulta. E aqui é onde está o ápice do encantamento, do relacionamento. E finalmente, o paciente precisa aderir ao tratamento, procedimento ou cirurgia, porque isso vai aumentar as chances dele ter mais resultado. E foi pensando nessa jornada completa que eu desenvolvi ações estratégicas para cada um desses momentos. E foi daí que surgiu o método CVM, o Círculo Virtuoso da Medicina. O CVM foi estruturado em 4 pilares, que eu chamei de 4 Cs do CVM. Captação assertiva, clínica que encanta, consulta que converte e conduta efetiva. Agora, eu vou te explicar em detalhes cada um desses pilares. Tá pronto? Então bora lá. Captação assertiva. O que significa captação assertiva? É um conjunto de estratégias de marketing voltadas para o médico aprender como criar seu posicionamento e atrair o paciente certo. Posicionamento, paciente certo, que cargas d'água você está falando, Wilder? Simples. Posicionamento é quando você ocupa na mente do seu potencial cliente o espaço de ser o número 1, o primeiro a ser lembrado. Veja aqui alguns exemplos. Comecei assim há um ano com 900 seguidores, hoje já são quase 10 mil. Meus pacientes triplicaram. O Reels foi uma alavanca para mim. Acertei em um assunto contraintuitivo e viralizou. Nas últimas 3 semanas aumentou o meu número de seguidores de 3 para 9 mil e minha agenda de teleconsultas está completa até o final do ano. Esses colegas que eu te mostrei definiram o seu posicionamento e por isso são os primeiros a serem lembrados pelos seus potenciais pacientes particulares. Somente isso já gerou um grande impacto nos resultados e faturamentos deles. Depois disso, você precisa atrair os pacientes de relacionamento. E como falei na aula passada, são aqueles que precisam e estão dispostos a pagar o que é justo pelo seu atendimento particular. A gente chama também esse paciente de paciente certo. É aquele paciente que precisa dos serviços, de preferência daquele serviço que você tem o maior ticket. E eles, mais do que isso, não só precisam, eles estão dispostos a pagar por isso. Você precisa entender que esse tipo de paciente, ele não busca um médico qualquer, ele busca o médico, aquele que tem uma marca, o primeiro a ser lembrado em relação àquele problema que ele está querendo resolver, ou então daquele sonho que ele quer alcançar. Então, por exemplo, quando ele tem uma dor, ele não busca um folheto no plano de um médico que trate dor apenas. Ele quer saber quem é o médico que tem o grande nome na resolução daquele tipo de problema que ele tem. Hoje, há 2 formas básicas de qualquer médico ser encontrado. A primeira é através de indicações de pacientes ou outros profissionais, ou seja, o boca a boca positivo. Já a outra forma é através da internet, seja no Google ou nas redes sociais. É o que eu chamo de boca a boca positivo virtual. Em outras palavras, captação assertiva se refere às estratégias que aceleram a construção de marca do médico para que os pacientes de relacionamento, os pacientes certos, o encontrem. Existe um conceito geral de marketing que é muito importante, eu preciso que você entenda ele agora. É o que eu chamo de pirâmide dos tipos de potenciais pacientes particulares. Imagine um iceberg em formato de pirâmide, onde na pontinha que fica para fora da água você vai encontrar os pacientes que sabem que tem um problema e que estão buscando uma solução. No meio desse iceberg você vai encontrar os pacientes que sabem que tem um problema ou doença, mas não estão buscando um tratamento, porque eles desconhecem as consequências ou simplesmente eles estão procrastinando. Na base desse iceberg você vai encontrar os pacientes que nem sabem que tem um problema ou doença, mas se beneficiariam demais do seu tratamento, procedimento ou cirurgia. Estimativas apontam que para cada paciente da ponta do iceberg existem pelo menos 100 na base. O primeiro grupo é bem mais visado e por isso tem uma concorrência muito maior sobre eles. Geralmente parte dos colegas médicos que fazem marketing direcionam seus esforços para captar esse tipo de potencial paciente, que está buscando alguém para solucionar seu problema ou doença. Então sempre que a concorrência fica maior, geralmente se inicia ali uma briga por preço. Agora eu quero te mostrar aqui a grande oportunidade. Existem ferramentas simples de marketing que já foram validadas para atrair esses pacientes que estão na base da pirâmide, que são muito mais numerosos, o que te permite sair da briga por preço, cobrar realmente um preço justo e compatível com aquilo que você entrega para o seu paciente. Afinal de contas, a gente está falando aqui de vida, de saúde. Não tem nada mais valioso do que isso. É importante, então, que você entenda que são simples, mas existem técnicas para serem executadas da melhor maneira. Eu não estou falando aqui que são fáceis ou que você não vai ter trabalho. Sim, você precisa fazer a sua parte. Mas só para você ter noção do poder dessas ferramentas, antes, para você construir sua marca, você demorava, sei lá, 1 década. Hoje, não importa se você está no início de carreira ou começando seu particular do absoluto zero. Se você utilizar essas mesmas ferramentas que eu estou te falando aqui nessa aula, da maneira certa, você tem a oportunidade de acelerar
em muitos anos a construção da sua marca, assim como fez esse aluno aqui do CVM. Eu sou Natália Valente, eu sou médica acupunturiatra e algologista em Brasília. E eu sou a prova viva de que é sim possível começar o atendimento particular sem ter clínica própria, estando em início de carreira e numa cidade onde imperam os planos de saúde como Brasília. Hoje eu tenho a minha clínica própria, com um faturamento bem acima da média para quem começou há menos de um ano. E, gente, o mais importante, eu atendo meus pacientes do meu jeito, com tempo, qualidade, carinho. E isso não tem preço. Eu sou muito grata ao CVM, pois apesar de saber que eu estou apenas começando, eu já tenho muito mais satisfação com a profissão do que quando eu trabalhava atendendo um paciente a cada 10 minutos, sem qualidade, tendo os meus procedimentos glosados pelos planos de saúde todo mês. As principais estratégias dentro desse pilar são marketing digital, networking e boca a boca positivo. Percebe o poder dessas estratégias? Na próxima aula eu vou te falar com mais detalhes sobre uma das ferramentas mais poderosas, que é o marketing digital. Por enquanto, o que eu quero é que você entenda ou que você enxergue o tamanho da oportunidade que eu estou te mostrando. Agora, não existe estratégia de marketing mais poderosa do que o boca a boca positivo. E é para desenvolver isso que você precisa saber dos próximos pilares do método CVM. Antes de falar sobre o pilar de clínica que encanta, eu quero te falar sobre o nosso conceito de encantamento. Encantar é superar as expectativas do seu paciente durante a jornada dele no seu atendimento particular. Acreditamos que essa surpresa positiva gerada pelo encantamento seja o pré-requisito principal para que seu paciente particular enxergue valor no que você está oferecendo. E dessa forma, além de ser o paciente fiel, ele ainda vai te indicar para seus amigos e familiares. E aqui é importante que você entenda a diferença entre preço e valor. Preço é aquilo que um paciente paga em troca da sua consulta, procedimento ou cirurgia, por exemplo. Já valor é algo mais subjetivo e está mais relacionado à percepção do paciente pela experiência do que ele recebeu durante toda a jornada dele no seu atendimento particular. E aqui que entra a grande sacada. Quanto maior for o valor que você e sua equipe proporcionam aos seus pacientes particulares durante toda a jornada dele no seu consultório ou clínica particular, maior é o encantamento e, consequentemente, maior o preço que ele está disposto a pagar por isso. Mas não só isso. Quanto maior o encantamento, maior a chance dele fidelizar e de te indicar para outras pessoas. Percebe o poder de toda essa estrutura no seu consultório, na sua clínica? No pilar de clínica que encanta, a gente defende que você gere valor para os seus pacientes particulares através de 3 pontos principais: ambiente da clínica, atendimento da sua equipe e a organização dos fluxos dos pacientes. Dentre os 3, o atendimento feito pela sua equipe possui um papel fundamental. Para pensar aqui agora comigo. Quem é que atende o telefone da sua clínica ou consultório? Quem responde às mensagens no WhatsApp? Quem recebe esse paciente quando ele chega no consultório? E quem se despede dele quando ele vai embora? De que adianta, colega médico, fazer um super investimento em uma clínica ou consultório, por exemplo, se ao tentar agendar uma consulta o paciente desiste simplesmente porque ele foi mal atendido pela sua secretária? A gente já falou sobre isso na aula 1. Se você não viu, de novo, pausa aqui e volta lá e assiste. Percebe como tá tudo desenhado para funcionar junto? Não funciona você assistindo sua aula 2. Volta lá e assiste a 1. Bem, agora eu preciso que você preste muita atenção. Se você está começando do zero, dando os primeiros passos no seu atendimento particular, então você ainda tem justificativas para não ter uma secretária. Mas se você já tem um consultório particular e ainda não tem uma secretária própria, eu sinto te informar que você está rasgando dinheiro neste momento, inclusive. Neste momento tem alguém tentando agendar uma consulta com você. Enquanto você está aqui assistindo a sua aula, esse paciente não está conseguindo agendar. Você está deixando não só de ganhar dinheiro, mas de ajudar uma outra pessoa. Secretária antiga, 100 cliques, uma consulta. Secretária nova, 83 cliques, 30 consultas. Eu vou repetir isso para que você não tenha dúvida. Se você ainda não tem uma secretária própria, seu consultório pode estar com os dias contados. Quando você recrutar uma secretária com as habilidades certas e dentro dos seus valores, aliada a um bom treinamento em cima dos processos da sua clínica, tendo reuniões frequentes para dar feedback, parabenizando ou fazendo ajuste de melhoria para o que for necessário, aí sim você terá construído um pilar de encantamento poderosíssimo no seu consultório particular. E diferente do que a maioria acredita, os processos que vão direcionar e determinar o atendimento da sua equipe não só pode, mas deve ser estruturado
por você. Basta você definir isso através do que a gente chama aqui no CVM de procedimentos operacionais padrões, ou simplesmente POPs. POPs compõem o manual de instruções da sua clínica. Neles você consegue definir o passo a passo do que, quando e como a sua clínica ou consultório vai funcionar. Eu tenho recebido vários tipos de elogios. Eu tenho um cheirinho de tangerina no consultório que eu botei lá, um odorizador, e os pacientes, eles adoram esse cheirinho. Eu recebo muito elogio da secretária. Doutor, nunca fui tratado assim, porque a secretária, ela começa a fazer algumas perguntas também, que não são muito tradicionais, então despertam atenção no paciente. Eu, como ortopedista, eu meço pressão, eu faço oximetria, eu faço pulso. Cara, isso é incrível! Percebe o quanto que isso é incrível? E eu tô falando aqui da aplicação de apenas 2 pilares ainda. Agora, o ápice do seu atendimento e do processo de encantamento é a sua consulta. Agora, como organizar essa consulta que supere as expectativas do seu paciente é o que eu vou te explicar agora no terceiro pilar do método CVM. Como eu te expliquei na última aula, o sistema límbico, o lado emocional do cérebro, é o grande responsável pela decisão de compra. No caso da consulta médica, pode ser a compra da ideia de mudar hábitos, de tomar um remédio, ou mesmo da compra da ideia de submeter a uma cirurgia ou procedimento. Por isso, colega médico, se você faz uma consulta meramente técnica, a probabilidade de seus pacientes comprarem essas ideias das suas recomendações, do que eles precisam, diminui significativamente. Então, uma consulta que converte, como a gente chama aqui o terceiro pilar, se refere à estruturação da sua consulta para que você obrigatoriamente crie conexão, confiança e um clima emocional adequado com seus pacientes, de modo a aumentar a adesão aos seus tratamentos, no caso dos clínicos, e de aumentar o fechamento de procedimentos ou cirurgia, no caso dos cirurgiões. Eu estou falando aqui de você aumentar também a fidelização desses pacientes. Tudo isso independente da especialidade. Isso funciona até para quem trabalha com exames. São vários alunos nossos que são radiologistas, ultrassonografistas, que estão fazendo atendimentos que convertem com seus pacientes e crescendo seus faturamentos, suas clínicas particulares. O sucesso da sua clínica ou consultório particular depende dessas métricas. Taxa de adesão, taxa de fechamento. Aqui nesse pilar eu reuni conceitos de comunicação médico-paciente, de persuasão, de vendas, e criei um framework que pode ser utilizado por qualquer especialidade para que você possa aumentar o seu poder de convencimento dos seus pacientes. E eu quero deixar claro aqui, muito bem claro, que existe uma diferença gigante entre persuasão e manipulação. Quando você quer convencer alguém a fazer algo que ela não precisa ou que até possa prejudicar ela, você está manipulando. Agora, quando você convence alguém a fazer algo, mesmo que ela não queira, mas que vai beneficiá-la, isso é persuasão. Então, se o seu paciente precisa realmente do seu tratamento, ou cirurgia, ou programa de acompanhamento intensivo, ou recomendações, ou receita, remédio, não importa. Percebe que deve ser sua obrigação utilizar tudo que você puder, das melhores ferramentas possíveis, para que você consiga ajudar esse paciente. Então é o seguinte, dentro desse framework que propomos, existem técnicas simples, mas que pouquíssimos médicos dominam e que tem um impacto enorme na persuasão do seu paciente. Eu estou falando aqui de identificar emoções predominantes, criação de um campo de negociação, empatia, conexão inconsciente e inúmeras outras. Percebe que ao estruturar uma consulta mais emocional através dessas técnicas, você estará superando as expectativas dos seus pacientes? Outra pergunta, quantos médicos que você conhece realizam esse tipo de abordagem? E isso acontece, sabe por quê? Porque nada disso é ensinado na faculdade ou residência. Ou você deve ter aprendido uma coisinha ou outra de forma o quê? Separada. Não assim, tudo conectado. Não um framework, não um sistema, entende? O fato é que a partir de agora você sabe que essas técnicas existem e que você também pode utilizá-las para aumentar a persuasão, o encantamento e a fidelização dos seus pacientes particulares. Assim como estão fazendo muitos médicos de diferentes especialidades, como os exemplos que eu vou te mostrar agora. Gente, acabei de fechar uma cirurgia por telemedicina. Nunca achei que isso pudesse acontecer. O paciente de Portugal quer vir para cá para operar comigo. Usei os gatilhos mentais e a técnica do sinal da maçaneta. A paciente chegou a se emocionar, chorou, dizendo que há meses não se sentia tão bem. Resumindo, o que é fundamental
que você guarde deste pilar é: o sucesso do seu atendimento particular depende da adesão dos seus pacientes aos seus tratamentos. A adesão aos tratamentos depende diretamente da sua habilidade de persuasão. Consultas emocionais são muito mais persuasivas e existem técnicas simples para tornar uma consulta muito mais emocional. O sucesso da sua clínica depende de taxa de adesão dos seus pacientes aos seus tratamentos e da taxa de fechamento dos seus procedimentos ou cirurgias. E tem mais: se eu te disser que existe uma forma de você potencializar todo esse encantamento gerado no pré-consulta com a sua equipe e na sua consulta com você. Seria incrível, né? Pois é sobre isso que eu vou te falar agora, no quarto pilar, conduta efetiva. Lembra que eu te falei que encantar significa superar as expectativas do paciente? Pois é, qual paciente espera que você e sua equipe continuem entrando em contato com ele no pós-consulta? Por exemplo, para tirar uma dúvida, enviar uma orientação complementar, ou mesmo para acompanhar a evolução do quadro de saúde dele. Coloca aqui embaixo, se você tiver um local de comentários, coloca aqui quantas consultas você já foi, o médico ou a equipe dele entrou em contato com você no pós-consulta. Ou se você conhece algum colega médico que faz isso. A chance é que são pouquíssimos ou nenhum que você conheça. Logo, se você estrutura um serviço de acompanhamento no pós-consulta, a probabilidade de você encantar os seus pacientes é muito maior. Concorda? E aqui entra o conceito de corresponsabilidade, onde médico e sua equipe atuam de forma junto ao paciente, seja através do monitoramento de algum parâmetro ou através de orientações, retirando dúvidas ou antecipando dores que ele pode estar passando pelo seu tratamento. Uma analogia para você entender é como se você entrasse no barco junto com o paciente. Ele não está sozinho, você vai estar com ele. Existem, inclusive, estudos que mostram que apenas o acompanhamento remoto de pacientes em tratamentos por SMS aumentou a adesão medicamentosa em 50%. Logo, nessa altura do campeonato, você já sabe que no atendimento particular, quanto maior a adesão de seus pacientes aos seus tratamentos, maiores os resultados e, consequentemente, maior o seu faturamento, a sua satisfação, a sua qualidade de vida, e aí o círculo virtuoso só cresce. O paciente que não tem resultado, ele não volta, ele não te indica. E aqui tem uma oportunidade que pouquíssimos médicos enxergam, que é você poder cobrar por esse pós-consulta. É você poder estruturar isso e cobrar em forma de serviço extra à parte, que nenhum plano cobre e que na maioria das vezes ninguém oferece. Isso por si só já é motivo de um valor imenso. E por isso, se tem um valor imenso, você pode cobrar um preço justo por isso. Se você é clínico, isso pode simplesmente mudar o seu jogo. Pois você pode deixar simplesmente de vender apenas consulta como fonte de receita. Isso já aconteceu com muitos alunos CVMs que tiveram seus faturamentos triplicados, quadruplicados, somente por estruturar um serviço de pós-consulta. Propus um pai de acompanhamento. Ela aceitou e já fez o Pix. R$4.000 faturados das 9 às 11 da manhã por mais dias como esse. Já o cirurgião pode utilizar isso como estratégia de encantamento, de diferenciação, mas também pode monetizar isso como um serviço extra, da mesma forma como o clínico. Uma analogia simples em relação a isso é a do personal trainer, que cobra um valor muito mais alto para poder acompanhar de perto os seus clientes. E com isso ele consegue o quê? Aumentar a chance desses clientes terem mais resultado. Talvez você tenha um personal, talvez você pague esse personal. Faz sentido? É como se você fosse um personal doctor para esses pacientes particulares. Para esse paciente de relacionamento, para o seu paciente certo. Faturamento do mês até agora de manhã, R$54.000. Sem excessos de atendimentos, com pacientes bem compensados e que valorizam estar comigo. Faturamento de um dia, R$11.100. Ganhei em um dia o dobro do que ganhava em um mês antes de entrar no CVM. Agora, se você não fizer um acompanhamento no pós-consulta e deixar tudo na mão dos seus pacientes, é uma grande chance de que ele não vai seguir suas recomendações, vai parar no meio do caminho. E isso vai ser uma catástrofe para o seu consultório, para a sua clínica. Por quê? Se esse paciente não tem resultado, de novo, repetitivo, ele não volta nem te indica, seu consultório está com os dias contados. Ponto. Por outro lado, se você oferecer esse acompanhamento, você pode aumentar a possibilidade do seu paciente seguir as recomendações, consequentemente ter resultado. E dessa forma você verá claramente o impacto na vida dessas pessoas. Não é só sobre ganhar mais dinheiro, é sobre ajudar melhor os seus pacientes, ajudar mais, fazer a diferença. E claro, consequentemente, ter mais faturamento. E quanto mais faturamento, você pode escolher trabalhar menos, cobrar mais, ter mais qualidade de vida. Percebe o círculo virtuoso? Então, seja você cirurgião, clínico, pediatra, GO, médico de família, não importa. Médico sem especialidade, não importa. Ou se você trabalha com exames, não importa. Se você estruturar um serviço de acompanhamento no pós-consulta, você vai conseguir de uma só tacada aumentar o relacionamento do seu paciente particular,
ter uma maior adesão aos seus tratamentos, fidelizar mais pacientes particulares, ter mais indicações e, como resultado de tudo isso, você vai multiplicar o seu faturamento. Sidney, lembra que eu te falei que o mês de junho iria ser fraco devido às festas juninas? Pois é, eu estava errado. Batemos 100 mil reais esse mês. Hoje fiz o faturamento de particulares de fevereiro, passei de R$ 7.780 em 2023 para R$ 30.923. Obrigado. Estou só começando. Percebe a oportunidade que está por trás de todo esse sistema, dessa engrenagem? Percebe a oportunidade se você estruturar e executar esses simples 4 pilares? Bom, o que eu posso te dizer agora é, se você aplicar esses 4 pilares no seu atendimento particular, dentro desse passo a passo, cobrindo cada passo da jornada do seu paciente particular, que eu te mostrei até aqui, certamente você estará em outro patamar dentro do seu mercado, dentro da sua especialidade, na sua região, e poderá finalmente fazer parte dos 15% médicos que hoje não dependem mais de plano de saúde, serviço público, clínicos populares ou qualquer outro vínculo. Será apenas uma questão de tempo para você ser um médico ou uma médica muito mais livre, feliz e satisfeita com a medicina. E eu te falo isso porque eu já vi isso acontecer na vida de muitos médicos, assim como alguns dos colegas médicos espalhados pelos 4 cantos do Brasil, que eu te mostrei e estou te mostrando durante essas aulas. Eu tenho certeza que o pensamento que para na sua cabeça neste exato momento é: beleza, Wildery, mas como é que eu faço para pôr tudo isso em prática? Por onde eu começo? Então preste muita atenção, porque eu vou te revelar o grande segredo. O fato é que, para cada momento da jornada do médico que deseja viver só de atendimento particular, seja começando do zero, seja quem está fazendo transição, ou seja para quem já vive de particular, mas que está estacionado num platô ali, não consegue passar de 30 ou 50 ou mesmo 100, ou seja, independente do momento que você esteja, existe uma sequência, uma trilha específica para que você possa catapultar os seus resultados, para que você possa acessar mais rápido isso. Eu estou falando de um passo a passo de forma mais rápida e segura, sem obstáculos. Está pronto para começar? Então segura a ansiedade, porque nós vamos falar sobre isso em detalhes na próxima aula. É o seguinte, eu vou abrir a caixa preta do método CVM, que tem transformado a vida de milhares de médicos. E eu vou entregar de presente isso para você, de bandeja, para que você possa começar imediatamente. Então anota aí, na próxima aula do Workshop Médico Viver de Particular, você terá acesso a um dos pilares do método CVM, um mapa completo para você viver exclusivamente atendimento particular, para que você também possa fazer parte dos 15% médicos que vivem só de particular no Brasil e ter faturamentos que você jamais imaginou. Lembrando, mais importante, fazendo a medicina que você sempre sonhou, fazendo a diferença na vida dos seus pacientes, tendo tempo para você e para sua família, no final das contas, sendo muito mais feliz, muito mais realizado com a medicina. Até aqui você viu que existem erros que são fatais para o médico que deseja viver exclusivamente de seus atendimentos particulares. E a maioria desses médicos estão cometendo muitos deles. Você que já assistiu a aula 1, coloca aqui embaixo nos comentários quais desses erros você está cometendo. Mas por trás de cada um desses erros existe uma oportunidade enorme que poucos médicos enxergam. A verdade é que decifrar o código da jornada do paciente no seu atendimento particular e construir um serviço premium, personalizado, através de pilares comprovados, vão te ajudar a construir um consultório ou clínica particular de forma muito mais rápida e, mais importante, segura, sólida, num tempo muito mais rápido do que você imaginava. Eu estou falando de meses. Meses. E eu quero esclarecer qualquer dúvida ou dificuldade que você esteja tendo neste momento. Eu e a minha equipe, a gente está comprometido em te ajudar, em estender a mão para você. Então já coloca aqui embaixo nos comentários desse vídeo, compartilha comigo, para que eu possa te ajudar. Ou me diz qual foi o seu principal insight que você teve com essa aula de hoje. O que você aprendeu que você ainda não sabia? O que agora você enxerga que antes você não enxergava? Eu estou pronto para ler e vou ficar feliz em ler cada comentário e te ajudar. Vou dar o meu máximo para responder todos esses comentários. E se você tem alguma dúvida sobre o método CVM, o Círculo Virtuoso da Medicina, em algum lugar dessa página tem um botão de WhatsApp para você falar comigo, com a minha equipe. Estamos prontos para responder o mais rápido possível. No mais, a gente se vê na mais importante aula desse evento. Te vejo do outro lado. Bora para cima! Eu acho que eu tava triste. Eu não estava satisfeita lá no serviço público, porque você se doa muito, você não tem reconhecimento, você quer tentar mudar um sistema que é maior do que você,
Cara, sufocado. Eu não estava tão satisfeita assim, não estava satisfeita com o que eu ganhava de convênio quando eu comecei a ver como a gente ganhava pouco. Né? De convênio você trabalha e no fim ganha pouco. O dinheiro não fica pra gente, né? Fica ali para o plano de saúde, para o hospital, seja para quem for, só não fica pro médico que está atendendo. Eu achava que se não fosse pela Unimed, eu não ia conseguir atender aqui. Eu achava mesmo, assim, que não teria como eu ter um consultório se não atendesse a Unimed. A gente acha que a gente está sufocado, que a gente acha que a gente é o único que está se sentindo mal, que a gente é o único que não gosta de trabalhar em 9 lugares. E, na verdade, cara, grande parte das pessoas também se sente assim. Mas parece que existe um status quo que você não pode reclamar. Você é médico, tem que trabalhar, sacerdócio. Eu fiz uma tentativa de sair dos convênios e ficar só de particular. Né? E não deu certo, não tinha paciente. O consultório não era meu, eram vários médicos que atendiam, as secretárias não eram minhas e simplesmente não apareciam pacientes. Você veio, me deu coragem, né? Eu sempre procurei alguém que pudesse pegar na minha mão e falar assim, vamos, eu vou com você, porque eu morria de medo de dar errado. Porque eu já fiz outros cursos de marketing médico e não eram ruins, não, era aquele negócio ali mediano. Mas vocês, assim, é exatamente essa história de ser o catalisador, né? De ter os 4 pilares do CVM. Certo dia, tô eu no metrô, aí passa lá você e o Arthur falando a minha língua. Porque muitos colegas, e até em casa mesmo, quando eu comentava, né, da metodologia, do que eu estudava, aí os colegas falavam assim, mas isso aí tudo eu sei. Isso aí tudo eu sei. Eu também sabia, né, de muitas coisas do curso, eu também tinha ciência, mas você se sabe tudo, por que não faz? Alguma coisa está faltando. Né? Se tudo que estava ali você seguisse, então é como se você organizasse as suas ideias, né? E fizesse aquela coisa lógica, né? Para poder sair do papel. Eu fui aos poucos mudando tudo até conseguir chegar, né, aqui agora onde eu tô, que eu acho que talvez o melhor momento da minha vida. Agora em dezembro tá 10 vezes mais e eu saí do meu último emprego público. E assim, eu não tenho aquela assim, você tem agenda lotada de segunda a sexta, não sei o quê. Não, tem os meus horários que eu quero atender. Porque eu quero criar os meus filhos, eu tenho outras prioridades. Em relação a faturamento, o que eu tive aqui de aumento, eu coloquei em novembro de 2019, se eu tive X de faturamento, em novembro de 2020 eu tive 2.4x, 7.5 vezes, 7.5x, tá? Novembro de 2021, faturamento particular. Eu trabalhava 60 horas por semana em novembro de 2019, aproximadamente. Hoje eu trabalho 40 horas por semana, aproximadamente. Hoje eu tenho um faturamento maior do que o faturamento que eu tinha quando eu atendia convênio particular, só de particular.